Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito importante: a conexão poderosa que existe entre o que comemos e o nosso bem-estar mental. Usando como base um guia de apoio super bem feito, vamos descobrir como a nutrição pode ser uma aliada e tanto no tratamento da depressão, sempre como um complemento ao cuidado profissional, claro. E olha, é muito importante a gente começar sabendo de onde vem essa informação. Todo esse material foi criado pela psicóloga Mônica Dias Santos Leite, e o objetivo dela foi justamente esse: apoiar quem está passando por um tratamento. Isso já nos dá uma base de muita confiança para tudo que vamos conversar. E antes de seguir, um aviso que é essencial, tá? Tudo que vamos ver aqui é de natureza psicoeducativa, ou seja, é um complemento muito valioso, mas que de forma alguma substitui o tratamento com psiquiatra, com psicólogo ou acompanhamento de um nutricionista. A continuidade com os profissionais de saúde é o mais importante de tudo. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender aquele ciclo vicioso entre depressão e nutrição e a ciência por trás da conexão do intestino com o cérebro. Depois, a gente parte para a prática. Quais alimentos ajudam no humor, que estratégias gentis podemos usar para começar e, por fim, uma ferramenta de autoconhecimento que é muito poderosa. Bom, vamos começar pelo nosso primeiro ponto. E aqui é preciso entender uma coisa. É difícil. Quando a energia está lá embaixo, cuidar da alimentação pode parecer uma montanha para escalar. Isso não é falta de vontade, viu? É parte do desafio que a depressão impõe. E aqui está o X da questão: o ciclo. Funciona mais ou menos assim. O baixo humor e a falta de energia levam a escolhas alimentares mais fáceis, só que geralmente menos nutritivas. O problema é que isso, infelizmente, acaba piorando o humor e a fadiga, o que reforça o começo do ciclo. O nosso objetivo aqui é justamente encontrar formas de quebrar essa corrente. Ok, seguimos para a nossa segunda sessão. Agora, vamos entender a ciência que explica por que a comida impacta tanto o nosso humor. E a resposta, olha só, não é sobre força de vontade, mas sim sobre a química do nosso cérebro. O conceito principal aqui é o tal do eixo intestino-cérebro. Tenta imaginar como se fosse uma superestrada de comunicação. A saúde do nosso intestino influencia diretamente como o cérebro vai regular as nossas emoções e produzir aquelas substâncias químicas que são essenciais para o nosso bem-estar. É uma via de mão dupla. Agora se prepara para esse dado porque ele é impressionante. Cerca de 90%, isso mesmo, 90% da serotonina do corpo, que é aquele famoso neurotransmissor do bem-estar, é produzida no intestino. E isso deixa muito claro por que cuidar da saúde intestinal é tão fundamental para a saúde mental, né? E além da serotonina, tem outra peça-chave nessa história: a estabilidade do açúcar no sangue. Sabe aqueles picos de açúcar que vêm depois de comer um doce, por exemplo? Eles são seguidos de quedas bruscas, que causam um cansaço e uma irritabilidade que podem até se parecer com os sintomas da própria depressão. Certo, agora vamos para a parte mais prática. Essa sessão aqui é como se fosse um kit de ferramentas, sabe? Com alimentos que a gente pode incluir na rotina para dar aquele suporte para a saúde mental. E o melhor, são sugestões bem simples e acessíveis. Vamos começar com 3 superalimentos. Primeiro, banana e aveia. Elas são ricas em triptofano, que é tipo a matéria-prima para a serotonina. Depois, peixes como sardinha e atum, que tem ômega 3 para ajudar a reduzir a neuroinflamação. E por último, mas não menos importante, as folhas verdes escuras, como espinafre e couve, que são fonte de folato para combater a fadiga. E a nossa lista continua, olha só: oleaginosas como nozes e castanhas, que oferecem magnésio e selênio, os ovos, que são uma fonte maravilhosa de proteína para manter a energia estável, o chocolate amargo, aquele com mais de 70% de cacau, que tem flavonoides que melhoram o humor, e claro, as leguminosas tipo feijão e grão de bico, que são ótimas para estabilizar o açúcar no sangue. Tá, a lista de alimentos é ótima. Mas e a energia para preparar tudo isso? Como se faz quando não se tem vontade nem de levantar da cama? Essa sessão é sobre isso, sobre o maior obstáculo, a inércia. Vamos ver umas técnicas bem gentis para tornar a alimentação saudável algo mais possível. Essas aqui são estratégias de ativação comportamental. A meta não é a perfeição, de jeito nenhum. Fragmentar a tarefa significa começar com o mínimo do mínimo, tipo só lavar uma fruta. A regra dos 5 minutos ajuda a vencer aquela resistência inicial. Criar um ritual de conexão comendo sem telas melhora a experiência. E planejar antes, naqueles dias de mais energia, prepara o terreno para os dias mais difíceis.
E agora a gente chega na nossa última ferramenta. E olha, isso não é para ser mais uma tarefa ou uma obrigação, tá? É para ser um instrumento de autodescoberta, uma forma de entender as respostas únicas do nosso próprio corpo. A grande pergunta que guia essa ferramenta é a que está na tela. O objetivo do diário é começar uma investigação pessoal, sabe? Descobrir padrões e entender o que funciona melhor para cada um, porque cada corpo é um universo. A estrutura do diário é super simples. O foco não é em calorias, em certo ou errado. É só observar o que foi consumido e como estava o humor antes e depois, numa escala de 0 a 10. A ideia é simplesmente começar a conectar os pontos entre o que se come, o humor e os níveis de energia. E para usar esse diário, tem 3 princípios de ouro. O primeiro, e o mais importante de todos, sem julgamento. É para aprender, não para se dar nota. Segundo, reconhecer que a névoa da depressão é real. Em dias difíceis, a meta tem que ser mínima, como só abrir um iogurte. E terceiro, prestar atenção no efeito atrasado, notando como o corpo se sente mais ou menos 1 hora depois de comer. E assim a gente vai fechando essa nossa conversa, reforçando mais uma vez que este é um material de apoio criado com todo o cuidado pela psicóloga Mônica Dias Santos Leite. Um recurso pensado para somar na jornada de bem-estar de cada um. Para finalizar de verdade, fica uma reflexão, um convite, qual pequena mudança, uma meta realmente minúscula, seria possível tentar amanhã. Talvez beber um copo de água a mais ou comer uma única fruta. O grande poder está em começar com um passo pequeno e, acima de tudo, gentil consigo mesmo.